Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 3 de abril de 2025, agora são aproximadamente 11h24 da noite, nessa quinta-feira, chegando aí próximo do final de semana. Vamos começar aqui pelo nosso calendário econômico. Tivemos três eventos que estavam agendados para mais cedo. A gente tem aqui os pedidos iniciais por seguro-desemprego. O resultado veio abaixo da projeção, que era de 225 mil novos solicitantes, além do PMI do setor de serviços e do PMI de não manufatura. No setor de serviços, resultado um pouquinho acima da projeção de 54,3, já de não manufatura abaixo da projeção de 53. Não foi suficiente, pessoal, né, para estancar aí as três principais bolsas, tarifaço de Donald Trump ainda refletindo bastante nos principais mercados. Tivemos aí um dia de bastante sangria. S&P acabou recuando aí 4,84%, Dow Jones recuo de 3,98% e Nasdaq um recuo abissal aí de quase 6%, principalmente puxado pelas ações da Apple e da Meta. Então, pessoal, a gente ainda vai sentindo aí os impactos dessa política adotada pelo novo governo, né? Tivemos aí a maior queda desde março de 2020, se eu não me engano, foi na época do Covid. O governo norte-americano vem sinalizando aí algumas mudanças, né, algumas compensações. Acredito que seja para abolir o imposto de renda, né, no país norte-americano, devolvendo, né, parte desses recursos que irão aterrissar em solo americano através das tarifas recíprocas. Né? Creio que o contribuinte, né, no longo prazo ainda terá algum benefício, né, dessas políticas que estão sendo adotadas aí no dia de hoje, né? Então, basicamente na meia-noite, né, de hoje, já a quinta-feira, começou as alterações, né, referentes às tarifas, né? Então, daqui em diante, teremos aí dados, né, relevantes, né, que serão compartilhados ao longo da linha do tempo e nos mostrará, de fato, o quão eficiente, né, ou eficaz será, né, a aplicação aí dessas políticas públicas, tá, pessoal? Então, no curto prazo, a gente está vivenciando aí um, um banho de sangue. A gente sabe que isso pode gerar oportunidades, né? Principalmente para você que está pensando em investir no exterior, compor carteira, né? Você tem que procurar, né, comprar quando o mercado está sangrando, né, pessoal? Comprar no fundo para depois, né, vender no topo, né? As pessoas muitas vezes procuram comprar no topo, naquela euforia, e aí, posteriormente, tomam uma tarracada na cabeça e aí ficam penduradas aí por meses, anos, né? Até o preço retornar ali ao seu médio e muitas vezes acabam não compreendendo, né, como funciona a dinâmica do mercado. Então, algumas ações acabam se tornando aí interessantes, né, em vista desse recuo mais acentuado. É óbvio que cada um tem uma estratégia, tem um objetivo, mas vale um contexto geral aí, é uma dica para vocês. Então, pessoal, a gente ainda vai sentindo drasticamente aí as tarifas sendo implementadas, né? Basicamente no dia de hoje começou a valer e o que nos resta é aguardar, né, a efetividade dessas aplicações, né, no médio, no curto, no médio prazo, né, justamente para a gente colher aí, né, algumas evidências, analisar
como será de praxe ou refletido, né, no país norte-americano. Beleza, pessoal? Vindo pro Bitcoin, foi um dia totalmente diferente aqui do mercado convencional, né, nas três principais bolsas. A gente teve no diário aí uma alta de quase 0,85%, né? Nesse momento, preço a mercado 82.913. Então, vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu de ontem para hoje, né, pós-análise e as perspectivas já para a madrugada de sexta até a nova análise de amanhã, tá, pessoal? Então, a gente, né, identificou, pessoal, um cenário bastante desafiador, né? A estrutura de preço prevaleceu, né? Houve a recusa de preço, né? Evidentemente, há uma grande possibilidade de manipulação aqui dos compradores, né? Para posteriormente sair a mercado, né? Sem muitas ah, diferenças de estrutura, né? A gente esperava no dia de hoje aí uma possibilidade de reação dos compradores em vista da amplitude da queda, né, pessoal? O preço ele nunca vai direto, mesmo que o cenário tende a favorecer buscar níveis inferiores, né, que é o que a gente colheu até a data de ontem, né? Sempre haverá retrações, tá? Em os dois sentidos, né? Seja para ascendência do preço, retrações, seja para descendência do preço, retrações. Então, esperava de fato aí um volume comprador no dia de hoje. A gente ia analisar, né, a questão do volume, né, identificar a formação do candlestick, né, justamente para a gente ter um norte aí, tentar, né, antecipar as movimentações aqui no Bitcoin. Então ficou muito visível, pessoal, que os compradores, né, tentaram se aproximar ali da nossa média de 20 períodos, né? Teoricamente era a região que fazia mais sentido a busca por esse nível de preço, né? Que seria aqui na região dos 84,5, mais ou menos, que foi passado para vocês, até a proximidade dos 85, fazendo alusão à abertura e o fechamento aqui desses 2 dias, né? Então, acabou faltando um pouquinho de ímpeto aí por parte dos compradores, né? Chegou bem próximo ali dos 84 e aí posteriormente, né, acabou retraindo, buscando a região que identificamos, né, acúmulo de lotes, né, a região dos 81,5 e região dos 81, a gente identificou ali alguns lotes posicionados. Pela proximidade, pessoal, o mercado se encontrava aqui desse suporte, né, que estava demarcado aqui próximo, nos 81 e 200, eu acabei retirando, né, não me senti confortável em mantê-lo, né, mas quando a gente analisa aqui, acabou segurando com maestria, né, ou seja, o suporte acabou funcionando, né, eu sempre cauteloso, eu tento me pautar aqui sempre jogando na defensiva, né? Principalmente quando eu estou trazendo aqui análise para vocês, mas se vocês analisarem, foi basicamente aqui a região da retração aí dos compradores, né? E uma recuperação do preço totalmente contra, né, as três principais bolsas, né? A gente sabe que tem uma correlação muito forte, principalmente com a Nasdaq e S&P, né? E acabou vindo totalmente contrário aqui ao que foi o dia de hoje, né? Então, mais uma vez, né, ressaltando aqui a análise no canal, pessoal, a gente consegue trazer aí um panorama bem próximo, né, daquilo que pode acontecer com o preço. Então, a gente vai passar a utilizar novamente aqui, tá, pessoal? Pela questão do volume que foi apresentado, né, no dia de hoje e o candlestick, tá? Então, acaba trazendo aí mais pimenta aqui para o mercado. A gente já estava almejando aí uma busca por níveis inferiores, né? Rapidamente já começa a mudar um pouco o cenário, né? Inclusive muitos
influencers, traders, né, já estavam cravando uma queda absurda no Bitcoin hoje. E a gente, né, basicamente, na análise de ontem, a gente trouxe o oposto, né? A gente trouxe aí a possibilidade dos compradores reagirem, né, para a gente analisar a questão do volume e, basicamente, para dar continuidade aqui na análise. Então, o simples acaba funcionando. Vocês podem perceber que eu não utilizo um monte de indicadores técnicos, né? Basicamente uma média, volume, candlestick de forma unitária, sequencial, figuras, né? Suporte e resistência, né? Seja na horizontal, seja na diagonal, enfim, a gente analisa de uma forma bem tranquila aqui, né? Acaba facilitando também o entendimento de quem está acompanhando o canal. É um price action raiz, né? Resumindo aqui para vocês. Então, pessoal, o cenário daqui em diante, o que a gente percebe, né? Bom, a gente vai manter, então, novamente aqui a região desse suporte. Lembrando, pessoal, que ele já está mais enfraquecido, tá? Pelas múltiplas retrações que houveram aqui. Então, a gente já teve várias, né, retrações dos compradores. Eu gosto sempre de fazer um comparativo a um colete à prova de balas, tá? Então, quando você toma 1, 2, 3, 4 tiros, no quinto tiro existe uma grande probabilidade desse colete ser furado, né, e penetrar no seu corpo, ou seja, ferindo você. No mercado é a mesma coisa, tá, pessoal? Os suportes ou as resistências, nós tem que perceber quantas vezes, né, o preço ele começa a bater em uma determinada região, um determinado nível. Quanto mais vezes, né, mais enfraquecido ele vai se tornando, tá? Então é válido salientar esse ponto, porque a gente já teve aí, né, diversas retrações aqui na região próxima dos 81 e 200, tá? Mas aí, né, por que que eu vou considerar mais uma vez? Eu vou em cima desses caras que compraram aqui hoje, pessoal. Então, teoricamente, perdendo aqui os 81 e 200, esses caras aqui vão perder dinheiro, né? Porque eles colocaram, né, o peru na mesa, entendeu? E aí, como são institucionais, a gente acaba indo na bota deles, né? A gente vai na expectativa aí que eles possam induzir aí pelo menos, né, alguma coisa até amanhã, lembrando, né, que a partir das 6 horas da tarde na sexta-feira tende a cair um volume, né, no sábado também, apesar que estamos em momentos de incerteza, né? Enfim, temos aí a aplicação das tarifas, qualquer comentário, entrevista, né, com algum membro importante do governo lá nos Estados Unidos pode influenciar aqui sim o mercado, enfim, não é uma regra, mas a gente utiliza aí como amostragem, né, de outros finais de semana. Mas enfim, a gente tem, pessoal, uma, uma primeira barreira aqui, né, teoricamente, para os compradores, né? E assim, algo que me chama a atenção também é um baixo volume comprador, né, nesse candlestick aqui que abriu às 5 da tarde, né? Vocês podem perceber, prevaleceu compra, né? Mas o volume muito baixo. E a gente tem, né, um primeiro desafio para a gente almejar, né, buscar níveis superiores de preço, ou seja, até mesmo buscar nossa zona de patrulha, a gente precisa romper essa média, pessoal. Tá? Então, isso aqui é um entrave clássico que a gente sempre utiliza aqui nas análises, tá? A questão da média, há um respeito muito grande, né? Inclusive, aconselho você colocar essa média de 20 períodos no seu operacional e acompanhar, né, o comportamento do preço quando há o encontro dela, né? Você vai ver que o conflito de interesses é altíssimo e muitas vezes nos traz aí uma referência clara, né? Até para a continuidade aí do movimento. Então a gente tem esse desafio aqui, a gente, né, inclusive, tivemos a proximidade aqui da região dos 83.500 aproximadamente, né? A gente já percebe uma probabilidade de fechar
a prevalência de volume vendedor agora, nesse candlestick que abriu às 9 da noite, tá? Inclusive será menor do que o comprador, né? Pode querer induzir aí os compradores, né, a tentarem o rompimento, né? Lembrando que a gente utiliza pelo menos dois candlesticks de 4 horas para a confirmação de rompimento, né, com bom volume comprador, tá? Não adianta simplesmente romper, né, com um volume baixo, né, insignificante, que muitas vezes acaba não configurando essa confirmação, tá? E aí, óbvio, né, se a gente tem o rompimento, né, a confirmação do rompimento, a gente vai buscar níveis superiores novamente, né, para quem sabe lá na proximidade dos 86, né, ou um pouquinho mais, 86,5. E evidentemente, né, a partir dali a gente vai, né, colher mais evidências, mais condicionantes para saber, né, se a gente tem aí culhão, né, para de fato confirmar o rompimento aqui da nossa zona de patrulha ou se a gente vai permanecer na mesmice aí com a mesma estrutura, né, com a sequência lógica de topos descendentes, fundos descendentes, enfim, é o mesmo cenário aí já há semanas, né, que a gente vem trazendo aqui e acredito que estamos chegando próximo, né, de um desenrolar, pessoal, até pela questão do afunilamento aqui das marcações, né? Então, o preço ele vai tender a sair por um dos dois lados e de forma verticalizada, tá? Com bastante volatilidade. Então, a gente vai chegando aí próximo a um ponto de decisão relevante, né? E a gente vai torcer, obviamente, para que seja, né, um movimento em blocos ascendente buscando níveis superiores de preço. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esse é o cenário. A gente precisa romper aqui com confirmação a média, região próxima dos 83,600, 500, tá? A gente precisa romper com confirmação agora. Tem o outro lado. Se eu tenho recusa de preço aqui, pessoal, não tenho rompimento. Reduz o tempo gráfico, começa a prevalecer volume vendedor, né? Aparece um martelo invertido, um maruboso, enfim. Vem buscar de novo aqui a região dos 81.200. Aí, vale ressaltar, esse suporte, pessoal, como referência, como eu mencionei anteriormente, ele já está mais fragilizado, tá? Então, é muito cuidado em colocar 100% de certeza, né, que os compradores de fato, né, com o preço retornando aqui na recusa de preço, né, eles irão atuar, tá? Então, isso precisa ficar visível para vocês, tá? E basicamente eu vou utilizar esse suporte novamente como referência pela questão do volume que foi apresentado no dia de hoje, tá? Eu tive um bom volume comprador aqui, tá? Tecnicamente aparenta ser um candlestick com padrão de força também, pessoal. Então somente por isso, tá? Mas aí aquele lance de colocar a ordem aqui, né, e sair para trabalhar, fazer qualquer outra coisa, jogar futebol, ver a namorada, enfim, não recomendo. Então tem que ficar plugado na tela, analisando o fluxo, porque é complicado. O mercado ele é muito dinâmico, né? E assim, a gente tenta trazer para vocês aí alguns cenários, né? Mas é praticamente impossível, né, a gente acertar com exatidão aí, né, o nível do preço, enfim, a gente tenta trazer aqui um contexto, né, algumas regiões, né, algo que faça sentido para você, mas é necessário que você também acompanhe, porque a qualquer momento pode adentrar bastante volume, enfim, implicar em algumas mudanças e pode acabar penalizando você. Beleza, pessoal? Então, basicamente esse é o cenário. A gente já vinha jogando um banho de água fria ontem, né? E a gente esperava aí um volume comprador hoje, a gente ia analisar isso, acabou vindo, né, um bom volume comprador, dá uma apimentada aqui na análise, né? Coloca a gente aí em uma situação
É intrigante, né? Uma pulga atrás da orelha, porque a gente perceber aí 2 dias, né, tivemos volumes considerados relevantes, né? E os dois lados batendo cabeça, né? Seja os vendedores, sejam os compradores. Então vai ser interessante, né? A gente ver como é que vai prevalecer daqui em diante. Beleza, pessoal? Então, esses são os pontos. Este é o cenário para finalizar a análise de hoje rapidamente no livro de ofertas. Vamos ver se houve aí alguma alteração relevante ao que tange a acumulação de lotes. Bom, a gente percebe pelo lado dos compradores, dá uma esticadinha aqui. A gente tem acumulação de lotes aqui na região dos 82.800, pessoal, são quase 8 milhões de dólares posicionados aqui. Os compradores tecnicamente se aproximando do preço a mercado, né, acumulando lotes aqui, né? Interessante. Região dos 81, pessoal, bem aqui próximo do nosso suporte, tá? A gente tem quase 7,7 milhões de dólares posicionados. A gente já percebe que na região dos 81.500 a gente não tem mais aquela acumulação de lotes que a gente presenciou no dia de ontem. Provavelmente, né, foram consumidos no dia de hoje, né? O preço chegou um pouco mais abaixo. Quando a gente olha a região dos 80, mais quase 16 milhões de dólares posicionados, tá, pessoal? Região dos 79.800, bem próximo dos 80 mil, mais 6,6 milhões de dólares. Então, pelo lado dos compradores, a gente vê aí um pouquinho de acumulação de lotes, né? Principalmente aqui próximo ao preço a mercado, né? Vamos ver se eles vão conseguir concretizar o rompimento daquela média no tempo gráfico de 4 horas. Já pelo lado dos vendedores, livro totalmente diluído, pessoal. Bem diluído mesmo, tá? Maior acumulação de lotes aqui na região dos 83.100, quase 6 milhões de dólares aqui para serem vendidos. Então, pessoal, é aquela história, né? Os compradores novamente com a faca e o queijo na mão, um livro vazio aqui pelo lado dos vendedores, tá? Bem fácil, né, de mover preço, né? Qualquer institucional consegue adquirir todos esses lotes aqui, né? Se você for somar, o institucional de médio porte já tem essa capacidade. Então vamos ver, né? Tá com a faca e o queijo na mão aí os compradores, né? Inclusive para conseguirem, né, o rompimento aqui, tá, dessa média na região dos 83.500 aproximadamente. Vamos ver no diário onde se encontra essa média também, pessoal. A gente tem aqui na proximidade dos 84.500, né? A gente pode, né, eventualmente ter uma retração aqui, né? Ou eventualmente acaba até superando. Acredito que pela proximidade da média diária com o tempo gráfico de 4 horas, a gente não terá tanta alteração, tá? Então, vamos utilizar como primeira referência a que está mais próxima, né? Que é a de 4 horas aqui, né, pessoal? Beleza? Então, basicamente é isso, né? Vamos analisar aí como é que o mercado vai reagir diante dessas condições, né? Desses pontos que foram compartilhados aqui com vocês e a gente retorna amanhã, na sexta-feira, né, para trazer aí um panorama de como foi o dia e as perspectivas, né, para o final de semana até a nova análise de segunda-feira. Fechado, pessoal? Então agradeço sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.